Olá, seja bem-vindo à primeira aula da nossa disciplina de paradigmas de programação. Nessa aula nós vamos ver sobre os 4 principais paradigmas de programação, algumas características deles, vantagens e desvantagens e quais as aplicações de cada um. Então o objetivo da aula é iniciar o estudo dos paradigmas e a gente vai passar pelos conteúdos. O que é um paradigma, o que significa essa palavra, como é um paradigma de programação, o breve histórico de cada um deles e os conceitos por trás. Então, o que significa a palavra paradigma? De acordo com o dicionário Aurélio, é algo que serve de exemplo, geral ou de modelo. E de acordo com Thomas Kuhn, no seu livro Estrutura das Revoluções Científicas, um paradigma é aquilo que os membros de uma comunidade partilham e, inversamente, uma comunidade científica consiste de homens que partilham um paradigma. E o que significa paradigma na computação? A palavra paradigma, quando utilizada no contexto da computação, corresponde a um conjunto de características que vão definir como os problemas são encarados e como resolvê-los. Então, quando você tem um problema, você pode resolver ele de algumas maneiras diferentes, e cada paradigma vai encarar o problema de uma maneira. Dessa forma, as linguagens existentes podem ser classificadas de acordo com os paradigmas que elas implementam. Então, tem algumas linguagens que implementam mais de um paradigma de programação. São chamadas linguagens multiparadigmas. Então, resumindo, o paradigma de programação, ele rege o modo como o programador cria o código, ele propõe uma visão com a qual a construção do código deve ser encarada e define um padrão e os recursos para a composição do código. Ou seja, ele define a maneira geral, o estilo, tudo, os recursos que a linguagem de programação vai ter para que o programador possa criar os seus códigos. Porém, antes de existir paradigmas de programação, a programação era feita diretamente no computador com instruções binárias e cartões perfurados. Então, esse era um processo extremamente lento e trabalhoso, exigia muito dos programadores e não era efetivo, demandava muito esforço para pouco resultado. Então, a primeira evolução veio com as linguagens de montagem, no inglês assembly, que são linguagens que já ficaram mais amigáveis para o programador criar os seus programas e inauguraram o paradigma imperativo, que foi o primeiro paradigma de programação. A programação imperativa, ela suporta a declaração de variáveis, expressões, condicionais, laços e procedimentos. E esses dois últimos, os laços e os procedimentos, eles fazem através de instruções de salto. Então, são comandos que saltam no meio do código para outro ponto. Então, nesse tipo de paradigma, quando as variáveis são declaradas, elas associam o nome delas a um endereço de memória, onde elas vão guardar os valores e recuperar os valores depois. E a interpretação das expressões vai ocorrer pela recuperação na memória principal das variáveis utilizadas, vai ser realizado o processamento necessário e o resultado vai ser armazenado novamente naquela posição de memória. Então, essa é mais ou menos a ideia central do funcionamento do paradigma imperativo. Então, essa evolução em relação à linguagem de máquina já foi enorme para a área de programação. Porém, a programação imperativa ela ainda é muito dependente da maneira como o computador funcionava. Então, cada arquitetura de computador possuía um tipo de instrução que executava e o programador ele precisava estar muito ali, ele precisava saber como o computador ia trabalhar com essas instruções para poder utilizá-las. Então, as linguagens de máquina e as de montagem ficaram conhecidas como linguagens de primeira e segunda geração. Já a terceira geração de linguagens de programação já foram chamadas de alto nível. Ela trouxe o conceito do paradigma estruturado, do qual a linguagem C é uma grande representante. Então, já houve uma evolução do paradigma imperativo para o estruturado, que continua sendo imperativo, mas com algumas diferenças. Então, no paradigma estruturado, a gente tem que as estruturas básicas, os elementos desse paradigma são a sequência, a decisão, a repetição, aí já com laços while e for, e procedimentos e funções. Ou seja, é a mesma estrutura do paradigma imperativo. A grande diferença no paradigma estruturado é a proibição ou o desestímulo à utilização
do goTo, que é o comando que realiza saltos durante o código. A gente vai falar um pouco mais sobre essa mudança do imperativo para o estruturado na aula seguinte. Depois do paradigma estruturado, o paradigma que veio para corrigir um pouco os problemas que tinham foi a orientação a objeto. Por quê? Porque o código estruturado ele já estava muito melhor do que aquele código de montagem, mas ele ainda era muito focado em como o computador vai interpretar as instruções. Então o foco era muito em como o computador vai trabalhar com aquelas instruções. Já o paradigma orientado a objetos, ele trouxe um conceito totalmente novo e revolucionou a maneira com que o programador lida com o código. Nesse novo modelo, a criação do código é muito mais focada na modelagem do mundo real, ou seja, modelar o problema computacionalmente, de forma que o programador consiga ler o código e realmente ver um sentido daquele código no mundo real, e não apenas um punhado de instruções para fazer algo pequeno no código. Então a gente vai ver com mais detalhes mais para frente esses conceitos da orientação a objeto, mas ele também veio com o objetivo de reduzir o acoplamento entre códigos diferentes e aumentar a coesão no geral. E uma das ideias do paradigma é o encapsulamento de dados de código, de forma que eles fiquem compartimentalizados e cada pedaço de código interaja com o outro apenas com a utilização de métodos. Um grande representante desse paradigma conhecido até hoje é o Java. Como a terceira linguagem de programação das principais, nós temos o paradigma funcional. Ele é de certa forma mais limpo do que a programação imperativa e orientada a objetos, pois ele está baseado puramente no conceito matemático de teoria das funções, ou seja, o princípio dele está em avaliar expressões que são feitas através de funções para utilizar um valor retornado. Então, como ele está muito baseado no conceito das funções, o conceito matemático mesmo, não há atribuições de variáveis, definições de tipos, nem instruções de iteração. Nele há um forte uso de recursão para realizar os procedimentos necessários, e os exemplos das linguagens mais famosas é o Lisp, o ML, o Scheme e o Haskell. Por fim, a gente tem o paradigma lógico, que é o paradigma mais diferenciado entre os quatro. Ele é um paradigma que vai mostrar o seu valor em situações que precisa ser extraído um conhecimento a partir de uma base de fatos e relações. Então, o código começa assim. Nesse paradigma, o programador ele vai informar quais são os fatos e teoremas que vão descrever um sistema, e o compilador que vai procurar pela solução do problema de acordo com como descrito pelo programador. Então, nesse paradigma não existem atribuições nem controle de fluxo, e a linguagem mais conhecida é o Prolog. E a maior área de aplicação que a linguagem foi desenvolvida para atender foi a área de inteligência artificial. Então, nessa aula, você aprendeu o que é um paradigma, qual é o conceito que essa palavra traz, quais são os principais paradigmas de programação, e qual que foi a motivação para a criação de cada um deles, e como historicamente a gente chegou em um paradigma ou no outro. Na próxima aula, nós vamos ver o paradigma imperativo em mais detalhes. Então, estude com o material de apoio fornecido nos slides e até a próxima.